Boa noite, eu sou Maria Alvani, coordenadora e idealizadora do Ponto de Cultura Raio de Sol, um espaço dedicado a levar informação, apoio, acolhimento e fortalecimento para crianças, jovens e seus familiares. Aqui na TV Alegria, temos a missão de compartilhar saberes que transformam, inspiram e iluminam o caminho de quem nos assiste, porque acreditamos que comunidades fortes nascem de famílias fortalecidas. O tema do programa de hoje é profundo, necessário, completamente transformador: a importância da terapia familiar e da estruturação das relações familiares no desenvolvimento infantil. Sabemos que uma criança se desenvolve a partir dos vínculos que constrói dentro de casa. Vínculos que dão segurança, afeto, limite, pertencimento e identidade. Uma família bem estruturada emocionalmente não é aquela perfeita, mas aquela capaz de dialogar, compreender, estimular, reparar e crescer juntos. E a terapia familiar, dentro da abordagem sistema, surge exatamente como essa ferramenta capaz de reorganizar relações, fortalecer laços e ajudar crianças e cuidadores a se compreenderem mutuamente. Para conversar conosco hoje sobre esse tema especial, recebemos uma convidada que nos é referência em cuidado, conhecimento e dedicação às famílias. Noraí Auxiliadora Fleury Patos, de Goiânia, musicoterapeuta, especialista em musicoterapia, saúde mental. Mas eu não vou falar mais não, eu vou deixar para que ela fale. E ela falar também o quanto foi gratificante para a vida dela a fundação que ela fez de um núcleo educacional terapêutico. Ela vai colocar um pouquinho para vocês quem é ela. Então, vamos, Noraí. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer imenso estar aqui com você agora, nesse momento. E eu quero dizer para vocês, gente, a Noraí é um pouquinho responsável pelo trabalho que nós realizamos lá no Raio de Sol, tá? Foi quando eu estava trabalhando com ela que veio a ideia e veio toda essa inspiração para desenvolver esse trabalho. Então, eu te passo a palavra, conta para o pessoal de casa quem é você, fala um pouquinho de você, o que você pode aí estar colocando para a gente. Primeiramente, eu quero agradecer o seu convite. É um prazer enorme estar ao lado desta grande parceira, companheira, uma grande psicopedagoga, que no período que esteve conosco no Despertar, fez a diferença nos atendimentos das nossas crianças, né? Como fomos felizes em tê-la conosco, Maria Alvani, naquele período, né? Sim. Foi muito bom. Veja só, Noraí, quem é Noraí? Eu sou casada há 52 anos, né? Faço agora 53 anos de casada. Sou mãe de 3 adultas, 3 filhas mulheres que hoje estão comigo no Despertar. Sou avó, então acho muito importante apresentar essa trajetória da minha vida, né? Eu gosto de me apresentar assim. Esta é a minha família, sou goiana, né? E de família bem tradicional daqui, tanto do lado da minha mãe, que é a família Moraes, lá da Campininha, e a família Fleury, né? Que traz histórias de Goiás Velho e tudo mais. Acredito que já tenho no sangue a importância da gente preservar a família. Família é o nosso porto seguro, né? E por isso, como cuidar desta família, né, Maria Alvani? Sim. E principalmente quando essa família tem no seu seio familiar
uma criança ou um jovem com uma dificuldade específica, né? E no meu início de vida profissional como musicoterapeuta que eu sou, que é a minha formação de base, eu quis trabalhar com crianças e jovens que apresentavam uma determinada dificuldade, que foi rebaixamento cognitivo ou deficiência auditiva. E aquilo, eu queria utilizar a música para, não só para ser uma concertista, mas utilizar a música para um bem maior, para a saúde e o desenvolvimento do ser humano. E assim eu comecei na Pestalozzi, eu sou cria de instituição, sou cria de instituição filantrópica, né? Então eu tenho o maior orgulho de dizer isso, que eu comecei pela Escola Pestalozzi, a escola do Estado, né? Aí passei pelo Corai, passei pela Vila São Cotolengo, olha, né? aí. Então, que foram as instituições que me deram a base e o incentivo para que eu pudesse, cada vez, além da musicoterapia, poder estudar um pouquinho também a família, né? Certo. Que muitas vezes, como musicoterapeuta, a gente percebia nas instituições filantrópicas as famílias chegando e o sofrimento daquela família, um sofrimento enorme. Então, é muito interessante porque, de repente, eu me perguntava, de quem que eu cuido? Eu cuido da criança, eu canto com a criança, ou eu tento reabilitar esta criança? Mas como que faz? O trabalho morre no portão da instituição. E a importância, como fazer e acolher aquele pai e aquela mãe, extremamente sofridos, né? Então, a minha história começou por aí, que eu tive que buscar novas formações, né? Foi onde eu fui buscar na área de saúde mental, na área de educação especial, ainda era pouco. Eu não sabia nada de família. Sabe assim, aquela pessoa totalmente desinformada de como acolher melhor uma família. Então foi onde eu me dei, assim, eu cobrei de minha responsabilidade e me dei o direito de passar a estudar a família, compreender o funcionamento da família, né? Então foi quando eu busquei a minha abordagem, pela abordagem sistêmica, a formação em terapia familiar, né? E aí começou a fazer a diferença. Onde que foi a maior diferença que eu acho que é importante a gente explicar para o público que está me ouvindo? A diferença começou na minha casa. Eu como mãe, como esposa, né? Como uma profissional que saía de dentro de casa para trabalhar. Então foi onde eu fui fazer contato com as minhas próprias necessidades pessoais como ser humano, né? Como pessoa, tentando me entender, e até porque eu estava trabalhando nesta área, né? E é isso que eu tento, Maria Elvani, passar para a família, né? Quando depois eu fiz as minhas formações em terapia familiar sistêmica, depois fui fazer constelação familiar sistêmica, né? Eu senti que o atender uma criança fica muito pobre. Então, o atender a criança, ele tem que ser um atendimento que ele estende ao contexto familiar, ao sistema familiar. Então, quando a gente pensa em família, não é aquele pensamento assim de causa e efeito, sabe assim? Sim. Eu errei, toma lá, dá cá, né? Então, mas algo num sistema muito maior, onde dentro desse sistema maior, simplesmente é uma coisa tão simples, a gente poder olhar para a família e tentar compreender e ouvir esta família de como eles estão relacionando, como eles estão comunicando, né? Você falando aí, eu pensei aqui,
é a questão do acolhimento a essa família que está passando por um momento doloroso, porque é saber que seu filho tem uma deficiência, ou então eu estou tendo uma dificuldade na minha família. É esse acolher tudo isso e esse acolher com essa família, né? E esse é o nome dos meus atendimentos à família, acolhimento à paz, acolhimento à família. Uma coisa, é muito importante que a gente respeite a família que está dando conta de chegar, né? Tem os que ainda não dão conta de chegar. Como assim, cuida do meu filho para mim, me deixa em paz, né? Toma que o filho é teu e o filho não é meu. Aí compete, sim, ao terapeuta de família ter realmente a responsabilidade profissional de ter essa escuta ao sofrimento desta mãe, essa escuta ao sofrimento deste pai. Nenhuma família está preparada para receber um filho e ela programa para receber aquela criança com toda alegria, quando de repente um tapete lhe é puxado. E como lidar com essa dor, como lidar com este luto, né? E como fazer? Aí a gente começa mostrando a força de um sistema familiar, porque é através da comunicação, é através da relação de todos os membros que estão dentro daquela família, que nós podemos diagnosticar se realmente o que eles estão dando conta de fazer, esse pai e essa mãe, o que eles estão dando conta de fazer está funcionando bem, sabe, Maria Elvani? Ah, tá. Então você está colocando aí esse funcionamento. E aí, na hora que você está falando, eu estou pensando. Hoje em dia, muitas das famílias, não é mais só o pai e a mãe, né? Isso. É o pai, a mãe, o avô, né? É o pai, é a mãe, é o avô, é um tio, aquelas pessoas. Então, assim, nesse momento, na terapia, você está olhando esse contexto como um todo, não é isso? Como um todo, porque seria olhar assim, o sintoma. Porque muitas vezes, quando a família chega, ela chega trazendo a criança como sendo a criança responsável por toda a dificuldade da família. E aí é onde a gente vai mostrar que o comportamento de um, o comportamento do outro, um vai influenciando o outro, como se fosse um círculo, né? Então, o que acontece com um membro atinge o outro membro, atinge o outro, e o sistema familiar fica adoecido. Aí o pai chega para mim, ou que seja a mãe, chega para mim e pergunta: Norair, onde que eu errei? Onde que nós erramos? E aí é onde eu começo, que na abordagem sistêmica, nós não trabalhamos na procura de erros e acertos, onde você errou ou onde você acertou. É muito importante a gente conseguir passar esse aprendizado para a família, da importância daquela mãe fazer o que ela dá conta, ou o que ela fez até aquele momento que ela chegou procurando uma terapia familiar, ela fez o que ela deu conta. Aquele pai fez o que deu conta. Ou que seja o tio, ou que seja o avô, a avó que cria aquela criança, estão fazendo o que estão dando conta. E aí eu digo, não procurem erro. Quem errou, quem acertou, que um erra mais, cada um faz o que dá conta. E isso é muito importante, eu começo por aí, levando o pai a ter consciência, o que a mãe acorde para vê-la primeiro. Certo. A mãe, do momento que ela tem a consciência que o funcionamento dela no dia a dia realmente ele está frutífero ou não, que ela começa a perceber, não, por aqui não vai funcionar bem. Ah, não, então por aqui funciona melhor. Ela começa a ter uma consciência dos próprios comportamentos dela, o próprio pai. Nossa, eu acho que realmente eu fui meio agressivo, né? Nossa, mas eu grito demais. E aí é onde eles começam a ter a consciência da maneira que o pai e a mãe comportam,
que vem da história deles, da família que eles deles. de origem, né? Então ninguém é agressivo, ninguém é impaciente porque quer. Todos nós trazemos uma história muito importante, né, Maria Elvani? Que é a história da nossa família de origem. Agora você imagina o pai e a mãe. Um vem, vamos dizer aqui, eu gosto de usar uma metáfora. Um vem vamos dizer, de uma olaria, de um barrinho que deu esse tijolinho. A mãe vem de cá, de uma olaria, e que os seus pais formaram esse tijolinho. E, de repente, é claro que o barro que formou o tijolinho do que é o pai e o barro que formou o tijolinho que é a mãe, esses barros têm diferenças. E por mais que eles passaram por essa cerâmica para a qualidade desse tijolinho e a qualidade desse, aqui tem uns buraquinhos, o outro de cá tem uns buraquinhos, e cada um de nós, eu estou querendo dizer assim, por esse buraquinho daqui, um defeitinho dali, temos as nossas dificuldades. Então, nós somos diferentes, pai da mãe, a mãe do pai. E começa, então, nessa família, a importância da gente respeitar o que eu sou diferente do meu marido e o que o meu marido é diferente de mim. Sim. E do momento em que eu começo a legitimar, a aceitar essas diferenças, o nosso relacionamento conjugal tem uma qualidade melhor. E é essa qualidade que nós vamos passar para nossas crianças. Porque sou uma mãe melhor resolvida. Eu sou um pai, que agora eu estou me conhecendo, sou um pai melhor resolvido. E isso a gente vai clareando, Maria Elvani, nesse contexto do acolhimento familiar. Então, acolher a família, para nós terapeutas de família, é acolher da maneira que eles dão conta de chegar. Então, não tenho pré-julgamento, papai e mamãe que estão me ouvindo. Não tenho pré-julgamento se um é melhor, se o outro é pior. Não. Vocês têm a riqueza de ter uma família, estão com dificuldade, estão tendo a sabedoria de buscar um diálogo, um apoio, um terapeuta, um profissional que possa ouvi-los, que possa, na troca, trazer um novo olhar para essa criança. Ou, primeiramente, sempre eu digo, quer cuidar bem do filho? Cuide de você. É bem por aí, Sim, sabe? você está falando aí, eu estou pensando aqui na questão da relação como um todo, eu estou olhando. Porque cada filho que chega, né, a família está em um momento diferente, chegou aquela criança, mas que coisa linda e tudo, tá? Chega o segundo filho, aí se chega uma criança já com algum déficit ou alguma dificuldade, ou mesmo deficiente, tá, já houve, peraí, não, é culpa sua, não, vamos olhar como é que os dois estão olhando ali, naquele outro momento, porque já tem uma criança ali para trás, né? Então, quando vem a outra, toda essa relação é uma relação que é constante, ela está em mudança de diferença, né? Isso mesmo. Ele é dinâmico. É dinâmico, né? E tem que ser bem cuidado nisso daí. Porque, por exemplo, vamos dizer uma família com três crianças, né? Que o segundo, ou que seja o terceiro, apresenta algumas limitações. O casal fica tão perdido que os pais começam a se autoacusarem. Ah, não, esse menino está assim porque você não educa direito, mas não é por causa que você faz isso. Então, por não darem conta, eu denomino, Maria Elvani, como cabo de guerra. É você, não, é você. Não é nenhum dos dois, é uma dificuldade de como lidar com a diferença. Porque quando nos tornamos pais, não tem uma cartilha que nos ensina. Não, tem não. Não tem, não é, Maria Elvani? Não existe essa cartilha, mas sim aprendemos com a prática, Por isso que eu sempre digo, não cobrem muito de vocês e não carreguem a culpa em si.
Ah, por que que Deus foi me dar essa criança com dificuldade? Aí vem o outro, tem outro tipo de dificuldade. Eu vou ficar louca. Não precisem de ficar loucos. É só dizer assim, o que eu posso buscar de novo? Existe alguma terapia? Existe. Existe a terapia familiar, existe o acolhimento à paz, existe a orientação à paz. Por que que isso funciona? Porque, vamos dizer, vocês vão para uma instituição e ali tem um trabalho interdisciplinar, que a criança precisa de um psicólogo, de um fonoaudiólogo, de uma psicopedagoga, precisa muitas vezes até de uma fisioterapia, né? Então a criança, ela circula nesse tratamento e ela começa a apresentar ganhos. E os pais afastam, e os ganhos morrem no portão da instituição. E qual que é o nosso papel enquanto terapeuta de família? É instrumentalizá-los, é prepará-los para que vocês deem seguimento ao tratamento que a criança faz nas terapias, que vocês dê o seguimento no lar de vocês. Uhum. Aí vocês verão realmente a criança na descoberta do novo e tendo as suas conquistas, porque vocês estão prolongando o tratamento para dentro do lar, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês, pais, avós, tios, madrinhas, que muitas vezes assumem a função de maternagem. Muitas vezes não é nem o pai e a mãe, mas adotam aquela criança e assumem a maternagem e a paternidade daquela criança. Vocês não sabem a riqueza que é a atuação da mãe e de um pai. Por mais que tenha um bom terapeuta, por mais que sejamos responsáveis, nós temos um espaço limitado de ação, porque é daí para lá é a riqueza da família. Então, a família, ela tem uma energia de vida, ela tem uma energia de força vital mesmo, que faz toda a diferença. Só que nós pais, muitas vezes, não acreditamos nisso. Mas nossa conversa está boa, mas nós vamos para um breve intervalo, tá? Tudo bem. E logo, logo nós voltamos, continuando falando aí com Noraí, trazendo toda essa sabedoria, certo? Que está aí o que é trabalhar com a família. Até mais.